Bom, se você tem qualquer relação com a instituição financeira, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, entenda que você foi amplamente afetado pela pandemia. E os reflexos da pandemia ainda hoje pesam o orçamento do brasileiro. E aqui a gente vai mostrar para você no vídeo de hoje por que os bancos têm lucros astronômicos mesmo em diante de cenários caóticos, a exemplo dos cenários provocados pela pandemia da Covid-19 e qual é o reflexo disso no seu bolso, no bolso do brasileiro. Então, seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos, pelos banqueiros, porque aqui nós revelamos tudo que eles não querem que você saiba. Seja bem-vindo ao canal Banco Aqui Não, canal oficial da VR Advogados. E eu me chamo Valdeci Rabelo, advogado e presidente da companhia. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai tratar do porquê que os bancos tiveram lucros astronômicos em plena pandemia, como isso não refletiu na sua rentabilidade, no seu lucro, muito pelo contrário, acabou aumentando e como isso prejudicou você, brasileiro. Mas antes de entrar no tema, vou trazer um dado que você, no mínimo, vai ficar perplexo. Em 2021, auge da pandemia, os principais bancos brasileiros tiveram um lucro ali astronômico de 90,5 bilhões. É muito dinheiro, né? Não consigo nem imaginar em volume físico quantas salas, quantos cofres todo esse dinheiro ocuparia. Mas você deve estar se perguntando como que em plena pandemia as instituições financeiras têm esse lucro ali, no mínimo preocupante em virtude do cenário. E eu vou te explicar por quê. Se a gente pega 2021, 2022, as instituições financeiras tiveram um lucro acima de 130 bilhões de reais. E essa não é a realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro se distancia muito dos altos lucros que essas instituições financeiras têm. E qual que é a grande questão? A renda do brasileiro só vem caindo, o brasileiro vem ganhando menos, vem se endividando, vem ficando em situações ultra vulneráveis, preocupantes. E por que isso acontece? Por que as instituições financeiras vão na contramão da realidade financeira do brasileiro? Por que é tão diferente? Por que é tão discrepante? Bom, primeiro a gente precisa entender a fórmula, dos lucros empregados pelas instituições financeiras. De um lado, nós temos a taxa básica de juros, que você, se você pesquisar, você vai ver a Selic, é ela que regula todo o mercado brasileiro, e do outro lado, a inflação, que tira o poder, que tira a capacidade econômica do brasileiro. E diante disso, diante da queda dos rendimentos do brasileiro, a gente tem ali uma série de situações reflexas. E com a alta da Selic, com a alta da taxa base de juros no Brasil, nós temos ali um encarecimento do dinheiro. Fora que as próprias instituições financeiras, quando cedem o crédito, não cumprem uma série de normas, uma série de regulamentos da própria justiça e da própria legislação brasileira também, o que coloca você em uma situação muito mais vulnerável. O que você está falando, Valdeci? Em muitos casos de práticas irregulares, a exemplo de juros, a exemplo de cobranças e pactuações indevidas, adicionando dentro dos seus contratos cláusulas pelas quais eles não poderiam te remunerar, onerando o contrato que você celebrou com aquela instituição financeira. O cenário atual do brasileiro é preocupante, é caótico e nós temos o próprio executivo se movimentando para poder tirar o brasileiro dessa situação. 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Se a gente faz um cálculo simples de padaria, nós temos quase 65 milhões de brasileiros com o nome negativado. Você sabe que o seu nome é o seu principal patrimônio. Sem ele, você não consegue fazer uma série de situações. Não consegue abrir um crediário, não consegue realizar um financiamento, não consegue fazer absolutamente nada. Muito também por conta dessas situações. Imagine você que, caso precise uma situação emergencial de questões médicas na sua família, você não consegue pegar um empréstimo pessoal para custear isso. Como que você ficaria? Fora todas as outras coisas que o engessamento do seu nome pode provocar. Então, diante dessas questões, o próprio governo federal vem se movimentando, criando políticas para poder fazer com que o brasileiro tenha condições de adimplir ali com as suas dívidas e, a partir disso, retomar, ter uma dignidade melhor na sua vida. Bom, qual que é a grande questão? Por que você falou, Valdeci, da fórmula do lucro, juros e inflação?
porque são esses os principais responsáveis por deixar o seu contrato caro, o seu contrato pesado. E a partir dessas questões, a partir ali da adição de situações irregulares, fica ainda pior você, na relação com a instituição financeira, conseguir se libertar dessas questões e ter uma retomada, né? Ser reinserido no mercado, sobretudo no mercado de tomada de crédito, que é o qual a gente vem falando aqui. Mas, Valdeci, você é contra a instituição financeira, a banco? Não, muito pelo contrário. Porém, eu entendo que as instituições financeiras é um mal necessário. Por quê? Porque sem banco a gente não há que se falar em vida em sociedade, porque o dinheiro não circula, porque a partir disso você não tem o financiamento de várias situações que são positivas, benéficas para o cidadão, exemplo da própria casa própria e várias outras situações que a instituição financeira consegue promover ali, facilitando a nossa vida. Só que qual que é o grande problema dessa relação? Porque em muitos casos é uma relação desequilibrada, onde de um lado nós temos uma empresa que visa lucro a todo custo, pelo que é o sistema financeiro brasileiro hoje, como as empresas operam crédito. Então a gente tem ali de um lado essas instituições com um poderio muito forte, provocando um desequilíbrio quando da relação com nós aqui, cidadãos, que precisa ali utilizar dos serviços bancários, desses produtos, dessas instituições, para poder fazer várias coisas do nosso cotidiano. E aí, a partir disso, nós temos esses altos lucros que impactam diretamente no seu bolso. Porque se uma instituição financeira opera em um contrato desigual, desequilibrando ali a relação com o seu próprio cliente, nós já temos ali um reflexo daquilo dentro do seu orçamento. A partir de um momento que você pode chegar até a não conseguir mais cumprir com as suas obrigações. Bom, então, o que você entende, Valdeci, que tem que acontecer? Primeiro, é hora de mudar a entrega de crédito no Brasil, como ela é operada pelas instituições financeiras, ter uma fiscalização ainda mais rigorosa por parte do próprio governo, por parte do Banco Central, em como essas instituições manipulam esses contratos, como elas inserem dentro desses contratos situações totalmente irregulares, para que a gente possa ali começar a ter uma relação mais equilibrada, uma relação mais equânime, dando mais sustentabilidade nessas relações, porque não é interessante nem para o país, nem para o cidadão ficar com o nome negativado, entrar nesse rol de endividamento, pelo qual afasta ele do mercado de consumo. E quanto mais nós temos um mercado de consumo restrito, nós temos, obviamente, ali uma alta dos preços, uma alta de todas as questões que envolvem a própria inflação. Então, tudo isso descamba para o não crescimento da economia do Brasil como um todo. E isso prejudica a todos nós, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então presta atenção nessas questões, fica de olho. Essa é a fórmula de como os bancos têm ali um faturamento bilionário, como eles têm um lucro bilionário, e muito porque prejudicam você, brasileiro. Então, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, clica aqui no sininho, segue o nosso canal, fortalece esse trabalho que nós fazemos de proteger você. Conta com VR Banco. Aqui não, hein?